Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudina. Muito bem, mais uma semana. Verdade. Estamos aqui, né, para falar de Jesus. Bom demais, né? Bom, muito bom. E estamos em todos os lugares, né, John? Sim. TikTok. Estamos no O TikTok. pastor de hoje nem imaginava que saindo daqui ele iria para o TikTok. Entre uma dancinha e uma palavra. Isso, Uma palavra e uma isso. dancinha. Você vê um bumbum e você vê a cara dele. Você vê um bumbum e vê a cara dele. Você assim vê vai. um mecânico trocando o motor e aí vem ele. Isso. Estamos no Spotify. Verdade. YouTube, inclusive, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, o Santo Podcast, faça isso. Se inscreva e ative o sininho, porque é importante, né, John? É Ativar muito o sininho importante, lá. porque recebe os conteúdos aí que a gente está fazendo. Diariamente, inclusive. Perfeito. Diariamente. Instagram e Trends, Twitter e tudo que é coisa que eu nem sei nem falar o nome. O nome é terrível, tá? O Eric bota nós em tudo que é lugar. Tá? Queremos Daqui a agradecer. pouco em outdoor a gente vai estar. Pronto, queremos agradecer também as rádios que estão com a gente, replicando o conteúdo do Santo Podcast. Que Deus abençoe vocês profundamente. A gente não sabe aonde você está ouvindo nesse exato momento, mas sinta-se abraçado por nós e por tudo que a gente vai falar aqui, que o Senhor possa iluminar você nessa manhã, tarde ou noite, enfim, nesse momento desse podcast. Queremos agradecer também os nossos mantenedores, né, Giovanni? Que são um dos principais motivos de estarmos aqui, né? Até porque tem um pedestal aqui que tá só a misericórdia. Até. E aí se cair o microfone, é porque tu que tá aí não está em dia. Não tá mantendo a situação. Vamos lá, Giovanni. Mas enfim, estamos com Belas Artes, Boa. Essa escola de artes aqui de Joinville, que é a melhor do sul do mundo, tá? Tem gente que vem de outros lugares do Brasil estudar aqui. Se mudam, né? Vem de outras cidades, se mudam, morar aqui só para estudar aqui na Belas Artes. Então, excelente escola. Milo, Dá um Marco Autopeças, precisa na Dá um Marco, tá? Meu carro tá com a porta com defeitinho lá. Se o carro é uma BM, eles têm. Tem. Mas se é o do missionário. Tem também. Tá? Lá no Haiti tem aquela, pro pastor da Universal ao missionário da Assembleia. Não faz isso. Não faz isso. Tá, então tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Essa é a principal informação que tem que ter. Vai. Não é qual pastor ou qual missionário. Tá. Menos 5 inscritos, a gente só tinha 7. Só estamos com 2. Vamos ver. Fagerflex. Então tem colchões, tem estofados. Aliás, é importante também dar que é o último, né? Então a gente dá um gás a mais para ele mês ouvir. Dos irmãos, o que acontece? Porque às vezes a pessoa acorda, não tô dormindo, acha que é demônio. Demônio me cutucou a noite toda, John. Deixa eu falar pra você. Não é o demônio, Às vezes não é o demônio. Pode ser, né? Pode ser só o colchão. Mas pode ser o demônio também, aí tu vem pra igreja. Vai lá, Fagerflex, tá, meus irmãos. Dona Coisas e Tal. Boa. Né? 20 pila compra uma coisa lá. Sim. Alguma coisa vai comprar com 20 pila. Agora, com o aumento do dissídio, tu já 22. Vai 150 pila no salário, já pega isso, faz um H com a patroa, entendeu? Ela vai dar o microfone para ela dar testemunho aí. 150 dá 7 coisa e meia. Tá? Também o Workplace. Boa. Salazar Imóveis. Os homens estão crescendo em Joinville. Pô, estão demais. Então... São, inclusive, Jeremias, que é um dos ministros de louvor da crente, Dura. Tá? Pô, demais. Só cristão, na verdade, os donos, né? Sim. E o Workplace ali são de um instituto de capelania, né? Isso. Um abraço pro Luiz Ricardo Caldeira. Deus abençoe vocês aí. E a Best Cell, que vai ser em breve, TNK ou Tanaka Cell. Pronto. Que a verdade é que é Tanaka Cell. Isso. De celular. Que é no Vila Nova, Panaguamirim e Costa e Silva. Isso, então, se você estiver em outro bairro, dá um pulinho até lá, gasta 40 de Uber para ir e 40 para voltar. Mas vai comprar uma película. Isso, de 20. Mas abençoa quem está nos abençoando esse canal maravilhoso. Bom demais. É isso, John. Esses são os mantenedores. E se você tem uma empresa ou quer nos abençoar, nos ajudar de alguma forma para que a gente possa continuar levando esse papo e esse evangelho para frente, é só nos chamar, né, John? Até porque o investimento, para que vocês saibam, a gente faz tráfego pago, empurra os conteúdos, porque tem tanto conteúdo que não edifica na internet, nós entendemos que precisamos ocupar esse espaço também,
como a gente teve aqui o Gui, né? Isso. Aí você vê Paulo passando por naufrágio, passando treta e a gente não sabe nem navegar na internet. Então assim, ele vai dar ali na nossa cara. Isso. Tá? Então, eu não quero chegar no céu e ter que tomar dedada de Paulo, dessa galera. Não quero nem passar, vou pisar na túnica. Tá? Isso. E hoje nós estamos recebendo um irmão muito amado. Corajoso. Corajoso. Um grande homem. Se tem um cara que eu não conhecia, mas é corajoso. Não, quem é? Eu não sei. Corajoso. Corajoso ele é. É pastor na Onda Dura, implantador, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Evangelho. Nós temos a honra de receber aqui no Santo Podcast hoje Pastor Bruno Colonetti. Beleza? Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. É meu, gente. Quase oriental também, né? Eu vejo o homem mais na japana do que no Brasil. Meu japonês, né? Não, é. Ele tem um pezinho lá, não tem? A altura tem, né? A altura é de japonês, né? Isso. O pastor Lipão vai visitar ele, o cara não leva numa churrascaria, o cara não leva... Não, é comida japonesa. Não, aí também não dá. Isso é meio estranho. Ele dá uma seguradinha. Anda O pastor descalcinho. Lipão gosta, hein? Ele gosta? Gosta. Pronto. Eu também, né? Então já era. Já era. Seja bem-vindo, pastorzão. Obrigado, gente. Obrigado. É uma alegria estar aqui, é uma honra também, né? Já acompanho vocês lá, já tenho visto o conteúdo também. Tem sido bênção, né? Lá em São Paulo tem muita gente que já acompanha também, né? O pessoal já conhece, já sabe. Já vê ali o pastor Lipão, já vê outras pessoas veio aqui. O Bibo. Então tem sido bênção, cara. Glória a Deus, né? Espero que possa crescer e alcançar muito mais. Esse ano já veio aqui o pastor Bruno agora, hoje. Vem já na sequência para combinar já o Dave Leonardo. Já na sequência. Mas ele vem mesmo. Jonathan, legal, mano. Legal. Mas vem muitos irmãos amados aí. Mas fala um pouquinho, hoje tá pastoreando a Onda Dura São Paulo. Isso. Hoje eu sou pastor da Onda Dura em São Paulo, eu tô lá há 3 anos, né? Vão fazer 4 no final do ano, né? Que eu moro lá, que eu me mudei para lá. E a minha história, né, com São Paulo, ela nasceu assim, nasceu muito de repente, né? Eu já sou implantador da Onda Dura vão fazer 12 anos, né? Rapaz. Que eu sou um pastor implantador. Na verdade, eu sou implantador antes de ser pastor, né? Porque eu fui para Itajaí sem ser ordenado a pastor, né? Olha! Fui como implantador, enfim, fui na cara e na coragem, Sim. entre aspas, né? Assim, o processo de implantação de igreja há 12 anos grupo atrás... pequenos ainda. Era com um grupo pequeno, isso mesmo. Legal. Então, assim, o que né? Como que nasceu? Eu era um líder de grupo pequeno aqui, eu liderava líderes de grupo pequeno aqui na Onda Dura em Joinville. E aí, então, um dia, eu recebi um convite. Falei, Bruno, você não quer ir lá para Itajaí? Conhecer lá? A gente tem um grupo pequeno que tá rolando lá em Itajaí. Seria legal você ir lá. Você tá domingão em casa aí, de boa, vamos junto? Vamos. E eu e minha esposa, a gente foi. A gente tava 15 dias casado. Eu lembro disso. Caramba. 15 dias casado. E aí a gente aceitou o convite, foi junto, mas assim, foi despretensioso. Né? Assim, eu não tinha ainda, por exemplo, pensado na possibilidade de um dia ser um implantador de igreja. Né? Tava vivendo aqui, amava fazer isso, amava cuidar de gente, mas não tinha essa pretensão, né? Sim. E daí eu embarquei nessa viagem, a gente foi daqui de Joinville para Itajaí, 70 quilômetros, né? 1 horinha. Quando chegou lá, cara, tinha 12 pessoas. E eu lembro que naquele dia, das 12 pessoas, 7 se batizaram. Caramba. Então foi muito impactante para mim. Falei, meu Deus do céu, é um avivamento que tá rolando ali. Sim. Alguma coisa, né? E aí você vê isso. a sua igreja lá em Joinville, agora ela começando em outra cidade. Então foi assim, foi um vislumbre, né? Falei, nossa, cara, que legal poder viver isso, participar disso. Verdade. E aí, na volta, eu já recebi o convite. Na volta, assim, ele falou, Bruno, você não quer ficar aí? Com essas palavras. É assim, literalmente essas a palavras. queima-roupa. Assim, ele só virou, olhou pra trás e falou, e aí, você não quer ficar aqui? Bora ficar aqui, não. É o Claps, tá? Ah, Ele armou o isso Claps. mesmo. Foi exatamente assim. Fechou. Foi totalmente achou. intencional. explodir. Viu que Deus E estava aí, fazendo cara, lá e falou, agora. Bora. Pronto. Preciso de alguém aqui. Sim. E foi assim. Então, eu falei, cara, se Deus está me chamando para isso, você é meu pastor, você tem autoridade, sei que Deus te usa para direcionar minha vida também. Então, se Deus está me chamando para isso, amém. Assim. E a mulher assim do lado engolindo o quadrado. Só Como se assim? olhando assim, 15 como assim? dias, Negócio 15 dias tu já tá tá- destruindo com a minha vida? A minha arapuca fechou com 15 dias. Não dias, dá pra cara. ter feito esse convite 2 semanas. Foi uma loucura, mano. Foi uma loucura, porque nisso a gente não se mudou diretamente. A gente ficou 1 ano e meio ainda. Vai e volta. No vai e volta, no final de semana. Mas aí a gente começou a ir no domingo. Aham. De repente passou um tempo, eu já ia no sábado. Entendi. Sábado à tarde. De repente eu tava indo sábado de manhã.
repente eu tava indo na sexta-feira. Ficava sexta, sábado, domingo. Eu falei, cara, não dá mais. E aí, depois de 1 ano e meio, foi que a gente se mudou. E aí, então, eu fui ordenado a pastor e tal, nesse processo todo, né? E eu fiquei 7 anos em Itajaí. Caramba. Né? Sendo pastor e implantador da Onda Dura Itajaí. Depois de 7 anos, então, né, a Onda em São Paulo passou por um processo de reestruturação. E eu acompanhei o pastor Lipão também, novamente, né, auxiliando ele no discipulado com as pessoas que ficaram da igreja. Né? Muitos haviam saído, mas alguns ficaram. E o Lipão, na correria toda dele, todo mundo sabe, né, a correria que é a vida do Lipão, está à frente, enfim, de tantas igrejas. Falei, pô, a gente está no meio de uma pandemia, eu tenho um pastor auxiliar aqui, que era o pastor Felipe, hoje ele é pastor local da Onda Itajaí. Falei, mano, eu tenho uma certa liberdade para poder discipular. E aí, não deu outra, né, mano? Não deu outra. Da outra vez, botaram no colo dele, agora ele buscou. Dessa vez ele buscou. Eu gostei dessas bombinhas. E eu nunca tive a pretensão, por exemplo, de estar em São Paulo. Por quê? Porque já tinha uma igreja lá, um pastor lá, então não havia essa necessidade, né? Então, eu lembro que lá com os meus 16 anos, por aí, eu tinha esse desejo de conhecer São Paulo, ver isso. Mas depois você casa, você tem filho, você fala... vai freando, né? Você vai botando o pé no freio, né? Verdade. E aí, nós fomos para São Paulo, né? Quando eu fui para Itajaí, eu não tinha filhos. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha 2 filhos e a minha esposa estava grávida. Faltava 2 meses para Maria nascer. Então, a gente mudou de cidade, né? De vida, com a minha esposa grávida. A gente estava de 7 meses. 7 meses. A Maria nasceu lá em São Paulo. Então, assim, foi uma loucura, cara. Esse período ali de dezembro. Enfim, teve várias coisas que eu poderia compartilhar nesse período, assim, que foram provações, né? Mas vai ficar muito longe, vai ficar só falando disso, né? Mas foi um desafio. E você percebe, né, que, assim, o preço de caminhar com Jesus, né? Ele nunca diminui, né? Ele sempre aumenta. Esse é uma característica do discipulado de Jesus, né? Ele nunca diminui. Antes foi a minha família, era a minha esposa. Então, Sim. Se der alguma coisa errada também, só nós dois, tá aqui do lado, de repente era São Paulo. Agora tinha meus filhos. Tá, nossa. E agora eles vão ficar longe dos avós. Eu sou filho único. Então, caramba. Sou filho único, cara. Né? E agora a minha mãe tem 3 netos, que agora já não estão mais em Joinville, Itajaí. Minha mãe foi morar para Itajaí comigo quando eu fui. Por conta do Daniel, do meu primeiro filho. Então agora eu tava saindo de Itajaí, deixando a minha mãe, enfim, toda a segurança estar perto da própria Onda Dura aqui e ir para uma terra que é São Paulo, né? São Paulo, aquela loucura que é São Paulo. Mas enfim, esse é um pouquinho aí da trajetória, né? Mas no final das contas, tu acabou lendo ali em Marcos 16, capítulo 15. É isso aí. No final das contas, tu tava ali sem fazer nada, né? Exatamente. A Praia Brava. Abri a Bíblia. Tá, perninha cruzada, tomando um mate. Pode ser. Aí ele acabou lendo e disse-lhes: Nossa! Vão pelo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E dali pra frente tu pensou, pra trás não volta. Já começou no grupo pequeno, antes cuidando de gente aqui em Joinville. Exatamente. Isso mesmo. Cara, mas é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu venho do contexto em que nós enviávamos algumas pessoas e tinha um culto apenas para a gente financiar essas pessoas que estavam lá. Entendi. Né? Que a gente chamava dos missionários, né, e tal. Mas isso causou na igreja um certo tempo essa terceirização da pregação do evangelho. De tipo, entendi. Eu financio alguém, já tem alguém fazendo. Agora é ele que faz, né? A minha responsabilidade é vir aqui no domingo e tal, frequentar os cultos semanalmente, mas a minha missão do dia a dia, como um cristão, 24 horas, como a gente falou esses tempos aí também, de estar pregando, de estar sendo uma carta viva realmente para as pessoas, né? E mostrando que tipo de conteúdo está sendo mostrado. Você também, é sua responsabilidade. Acredito que você, hoje, caminhando com a igreja em Joinville, em Itajaí, em São Paulo, tem alguma diferença em relação às culturas, porque são lugares diferentes, né? Sim. Aqui o povo dorme 9 da noite, se tu quer fazer um GPzinho 11 da noite, tem que ser rapaziadinha toda solteira, senão já não vão mais. Tem lugares que, cara, madrugada não é problema. É o horário que dá. Né? Como é essa questão da pregação do evangelho em diversas culturas, pastor? Eu acho que esse texto ele é fundamental para o entendimento, né? Porque Marcos, quando registra isso, já é o último capítulo
né? E ele está se referindo à ressurreição do Senhor, naquele capítulo. Sim. Jesus ressuscitou, eles foram procurar, não encontraram ninguém, falaram, olha, pede para eles me encontrarem em tal região que eu vou estar lá, né? Então ele aparece para Pedro e tal, tudo isso. E Jesus exorta eles antes disso, né? Porque eles não creram. Né? Assim, antes da... Isso é muito forte, né? Tá. Porque o versículo 14 é uma exortação de Jesus para os discípulos. Olha, como é que vocês não creram? Só porque vocês não me viram, vocês não creram? Né? E aí depois, versículo 15 é isso. Então, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Né? É uma ordenança aos discípulos. Né? E o versículo 20 fecha dizendo que eles fizeram isso. Né? Eles foram, de fato, se espalharam. Agora, quando ele fala... Jesus está rompendo, né, um entendimento judaico dos discípulos. Por quê? Porque eles criam que o evangelho, né, que a mensagem da cruz era para os judeus e não aos gentios, porque o povo escolhido de Deus era os judeus. Eles estão dizendo, não, essa mensagem é para todo mundo, né? Então, agora vocês têm que sair, né? E, enfim, eles esperam o derramar do Espírito e, entre aspas, vão, né? Até que a perseguição vem e espalha eles, né? Então, a própria perseguição contra a igreja de Jerusalém é um ato divino. Cara, isso Ele fala, gente, não é pra vocês ficar aqui, não. Vão, né? E eles vão. Enfim, a gente começa a estudar a história dos mártires, né? Tanto o apóstolo Paulo, que vem depois, Pedro, né? Assim, Tiago, todos eles, né? Eles foram mortos, né? E grande parte em outras nações, né? Então, isso é muito importante para o entendimento da igreja. Por quê? Porque o chamado da igreja, obviamente, é um chamado missionário, no sentido de entender a sua missão, mas ele é missional, porque ele não se sustenta só no entendimento. Ele é prático. Tá. A vida da igreja depende totalmente da missão dela, né? Assim, uma coisa não separa da outra. Não dá para falar de eclesiologia sem falar de missiologia. Não dá para falar sobre vida de igreja sem falar sobre a missão da igreja. As duas coisas caminham junto. Ela existe para isso. É um trilho, então, né? É um trilho, né? Eles são paralelos, né? Assim, um vai conduzir, eles vão conduzindo a igreja, né? Ela pensa para dentro e para fora, né? E o cristão é assim. Então ele precisa pensar sempre para dentro, ou seja, na vida com Deus e de levar essa vida ao outro, né? Então esse é um chamado dado aos discípulos. A multidão não foi incumbida disso. Então o que me separa de ser um verdadeiro cristão, né? O que me separa de ser um verdadeiro cristão para um falso cristão, ou alguém que ainda tem um entendimento limitado como um cristão, é a missão, é pregar o evangelho. E não somente a pregação no sentido de pregador, púlpito, culto, mas aonde eu estou em missão. Isso é uma igreja missional. Tudo que ela faz em prol dessa missão. Né? Então não é só um entendimento, mas é uma postura, é ação. É a ação da missão. Né? Eu tenho uma mensagem, mas eu sou o mensageiro. Eu levo essa mensagem. Sim. Então, se eu não levar, como quererão se não há quem pregue? Né? Então, essa é a obra da igreja. É óbvio. Ah, mas pastor, por que eu vou pregar se Deus vai salvar quem Ele quer? Mas eu não sei quem Ele quer salvar. É por isso que eu prego. Então, a minha tarefa é pregar. Quem Deus quer salvar, Ele vai salvar. Então, é uma tarefa de todo cristão, né? Essa missão. Então, isso não é reservada a missionários, a plantadores de igreja, mas a todo cristão, na sua casa, trabalho, escola, faculdade, mercado, academia. Ele tem essa missão. É uma ordenança. Né? É uma ordenança bíblica. É cada um com a sua responsabilidade, né? Exatamente. A nossa de pregar e a dele de salvar. Agora, exatamente. A minha ordenança é de pregar para todos, e aí quem ele vai salvar não tem nada a ver comigo, aí a função dele, ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Ele me salvando já tá bom. Por mim eu já fechava agora. Não, o homem maravilhoso. Ele veio de São Paulo só pra isso, não, né? Mas tem que mais, entender isso. Tem mais. Giovanni e Claudino. Mas assim, ó, eu sou filho... E eu nem respondi a pergunta, na verdade, não, né? mas da cultura. Já. Sim. Tá, mas, isso. Não, mas nós vamos. Não, eu dei... Tá, peraí. vai. Segue o baile. Eu sou filho de pastor, mas nunca saí de Santa Catarina. Então sempre vivi aqui no mesmo mundinho. E me mudo para uma cidade, como adolescente ainda, vivo aquele mundo, né? Mas você, e aí hoje com a tecnologia, que aí acaba você saindo das quatro paredes, né? Morando em São Paulo, que é uma enfim, é uma gigante, né? Sim. De bairro para bairro lá é maior que Joinville. O que você vê assim das igrejas do mundo, ou seja, dessas grandes igrejas, sobre o evangelismo? Elas têm se preocupado com o evangelismo? Por exemplo, pega uma São Paulo da vida que basta abrir a porta, vai entrar gente. Exato. Né? Mas ainda assim,
essas igrejas têm saído para fora da igreja ou não? Não, vamos abrir, tem um baita lugar, um ar-condicionado, um palco bonito, uma banda legal, pastor, né? Bonito assim. Não feio assim. Segura. É suficiente ou não? É preciso sair pelos... Essa missão que você estava falando. Essa missão. Entendi. E isso acaba também encontrando diversas culturas, principalmente São Paulo, né? Sim. Então, São Paulo você tem... O que menos acha é paulista, né? O que menos acha é paulista. O resto é, cara, o cara que veio do Nordeste, que veio de Santa Catarina, que veio do... Enfim, todo canto. Tem de tudo. Os dois que nós tínhamos que saíram agora. Tá? Nós tínhamos 7, Ele falou do aniversário, a gente perdeu 5. Agora ele queimou os caras. Não, mas isso não é ruim. Porque o paulista sabe que, por exemplo, na tua família tem 5 pessoas, certo? Só uma é paulista. Isso. Então nós temos 20% dentro da casa dele que já é lá. O resto já não é. Então eu acho que é mais ou menos normal, isso. Isso muita gente de fora. Como é que é isso tudo? Assim? Como é que você vê que as igrejas de São Paulo, em meio a tantos povos, estão vivendo nessa parte de evangelística, né? Sim. Eu acho que tem 2 pontos assim centrais aí. Primeiro é a contextualização, né? E o segundo é o evangelismo. Então vou falar primeiro sobre o evangelismo, né? Um dos grandes limitadores, tanto para a Onda Dura, para qualquer igreja, é a compreensão do que é evangelismo. Porque para nós, o que é evangelismo? É falar de Jesus, é levar ela para a igreja. Pronto. Levei ela para a igreja, agora a responsa é do pastor. Agora é o pastor que se vira. Só que o evangelismo, biblicamente, nunca foi isso. Por exemplo, o discipulado é uma forma de evangelismo. Então, ele começa na pregação do evangelho. E se essa pessoa entregar a vida a Jesus? Ela entregou. E aí, e agora? E agora o que acontece? Quem é que vai cuidar dessa pessoa? É você. Você é um discípulo. Então, você vai discipular essa pessoa. E quando que acaba esse processo? Quando ele faz o mesmo. Quando essa pessoa agora faz o que você fez. Então, o evangelismo, ele começa fora da igreja, mas ele continua dentro da igreja. Então, toda a estrutura da igreja precisa ser evangelística, missional. Então, eu alcanço pessoas, né? Eu tenho uma estratégia para isso, eu tenho um público-alvo, enfim, eu tenho uma maneira de ser igreja, eu tenho o nosso modelo de viver igreja. Enfim, as pessoas sabem, né? Eu gosto da Onda Dura porque a Onda Dura é assim. Eu gosto da Batista porque a Batista é assim. Eu gosto da Assembleia porque ela é assim. Então, ok, você tem a sua forma, você tem a sua cultura. E agora que essa pessoa chegou, como continua essa forma de evangelismo? Existe uma estrutura de cuidado pastoral? Existe uma pregação intencional? Existe uma forma de discipulado, de comunhão? Por isso que serve grupo pequeno dentro da Onda Dura, para proporcionar comunhão, vida de igreja, que um culto em si, ele não vai ter essa totalidade na comunhão. O foco de um culto é a adoração. Você está ali para conhecer a Deus e torná-lo conhecido, é adorar a presença de Deus, buscar a presença de Deus e igreja, orar junto. Sim. Mas você não consegue desenvolver comunhão. Um grupo pequeno serve para isso, uma célula, né? Um pequeno grupo, independente de como você chama, né? Ele serve para desenvolver a comunhão. Entre irmãos, um orar pelo outro, entender o outro, conhecer as limitações um do outro, né? Discutir. Enfim, faz parte do grupo pequeno. E também o discipulado cristão, que é esse acompanhamento de um cristão mais maduro acompanhando o cristão que ainda é mais novo na fé. Então, isso tudo é evangelismo. Então, muitas vezes nós podemos cair no erro de compreender que evangelismo é a panfletagem. E entender que é isso, é fazer um evangelismo na rua, de impacto. É errado? Não é errado. Mas ele só não pode ser o fim. Sim. É errado quando ele é o fim, por exemplo. Então, a minha igreja não pode mais fazer. Não tem nada a ver com isso. A grande questão é que a gente não pode entender que só isso é o evangelismo. Ele pode ser a porta, mas não pode ser o fim. Então, esse é o primeiro ponto. Parte do processo, né? É a parte do processo. E aí ele vai entrar... Isso linka diretamente com a contextualização. Porque... de forma simples, né? Simplista, a gente pode achar que contextualização é o quê? Pintar a igreja de preto. Porque tá em voga. Porque tá no hype. Então, assim, contextualização não é pragmatismo. Tá. E esse é o perigo, entendeu? Esse é o grande perigo. São 2 perigos, né? Que a gente cai na contextualização. O legalismo, que é falar, não, tudo que é contemporâneo é ruim. Então parece que ser uma igreja bíblica tem que olhar para trás. É sempre um saudosismo. Né? E aí você tem uma linguagem, você está respondendo pergunta que ninguém mais faz. Você tem uma linguagem antiga que ninguém entende o que você está falando. Mas nem por que você está falando isso. Você não sabe, você não consegue se comunicar com o teu público, com os dilemas desses dias. Sim. Né? Enfim, existem dilemas. E a Bíblia sempre vai ser a resposta, né? Sempre vai ser. Mas para perguntas diferentes. Né? Quem fala isso é John Stott, né? Que o pastor tem que ter uma Bíblia na mão e o jornal na outra.
né? Assim, para ele conseguir, de fato, aplicar, né? Essa é a beleza da igreja, isso é contextualização. Até porque descartar a contextualização é ler a Bíblia em grego. Então, assim, se a gente está lendo em português, isso é uma contextualização. Alguém teve que traduzir. Sim. Alguém teve que colocar dentro do nosso contexto. Verdade. Entendeu? Então, contextualização é extremamente necessária e ela é contínua, né? Enfim, quantas coisas mudaram, né, de 2018 para 2020? Ou a gente está falando aqui do surto de podcast, né? Não foi só do corona, foi de podcast. Sim. Assim, o mundo mudou a partir dali. O mundo avançou 10, 15 anos em né? A partir daquilo. Então, ou seja, a igreja que existia antes já não é mais a forma de agora. Então, isso é contextualização. Qual que é o perigo dela? Que é o legalismo, que é falar, não, tudo que é contemporâneo é ruim. Né? Então, assim, e legalismo não é um inimigo da tradição. Então, assim, a tradição, ela é necessária. A tradição é como se fosse uma cerca da igreja. Existem verdades imutáveis que nós não podemos abrir mão. Independente da contextualização. Você não abre mão dessas verdades. E ela é uma cerca que protege. Agora, o legalismo, ele é uma cerca em volta da cerca. Que se você tirar a verdade de dentro, ela ainda continua existindo. Porque ela serve para proteger a própria cerca e não a verdade do Senhor. Esse é o perigo do legalismo. Esse é o perigo do tradicionalismo. Então, esse é um perigo. Agora, o outro que eu considero mais perigoso é o pragmatismo. Esse é o mais perigoso da contextualização. Tá. Entendeu? Que é qual? Explica para nós. Pragmatismo é fazer tudo aquilo que dá certo. Por exemplo, não, a gente fez isso e olha quanta gente veio para a igreja. Não, a gente faz esse modelo aqui, dá certo. E aí você abandona a verdade bíblica. Tipo assim, não, a gente não quer discipular as pessoas aqui na nossa igreja, porque olha o que a gente está fazendo. A gente conseguiu alcançar 1.500 pessoas em uma semana. E a gente nem tem discipulado, então nem precisa de discipulado. Por quê? Porque está dando certo. Olha aí, as pessoas chegando. Esse é o problema da hipercontextualização. Quando você sai de um extremo para o outro. Que você tem que fazer o que dá certo, porque o importante é ter gente. Não. A igreja não precisa só estar cheia de gente, ela tem que estar cheia de discípulos. É isso. Esse é o grande entendimento. Então, por que eu quero fazer isso? Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho direcionamento bíblico. Eu tenho liberdade bíblica para isso, para fazer isso, então eu faço. É pecado pintar de preto? Não. Mas por que você quer pintar? Porque aquela igreja lá, ela é toda preta e lá tá vindo um monte de gente. Então não é esse motivo. Você não entendeu. Isso não é contextualização. Você não sabe por que você tá fazendo. E fora que a gente tá falando aqui de parede preta, que já é algo já foi, antigo, né? Já nem é mais, né? O hype já nem é mais igreja preta. Então, assim, já passou isso. Então, são pequenas coisas. Então, o que eu percebo, cara? São Paulo tá cheio de igreja? Tá. Tem muita igreja. Tem. Mas a gente precisa fazer a diferenciação. Isso é um olhar santo, né? De igrejas boas. Quais são igrejas boas e quais são igrejas ruins? Então, porque as pessoas estão procurando por igrejas boas, saudáveis. Então, isso é fundamental. Por exemplo, como tem em Joinville, tem em qualquer outra cidade, né? Vão ter igrejas boas e igrejas ruins. Nem toda igreja é boa, né? Eu lembro que eu tava... É uma história muito legal. Tava conversando com meu filho esses dias, conversando com ele, trocando ideia, falando de igreja e tal. Eu mostrei, a gente passou na frente de uma igreja, falei, poxa, eu conheço o pastor dessa igreja aqui, Dani. Ele, conhece e tal. Que igreja é essa? Falei o nome da igreja. Eu falei, essa aqui é uma igreja muito boa, filho. Ele falou, mas tem igreja ruim? Aí eu falei, daí eu já... Tá. Não, tem igreja ruim. Aí eu falei, aquele questionamento sincero. Mas por que é ruim? Filho, porque tem muita igreja que eles não falam sobre Jesus, eles vão falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre Jesus. Aí ele perguntou, mas então eles falam o quê? Aí eu falei, poxa, é verdade, filho. Então, e aí eu falei, não, então eles vão falar sobre outra coisa, tal, né? Fui ali tentando entrar no universo dele, daí ele terminou, ele concluiu, né? Ele falou, então eles não são igreja. Isso. Aí eu falei... filho. Ele já entendeu. É verdade. É isso mesmo. Ele tem 7 anos, né? Caramba. E assim, já entende alguma dessas coisas. Então, eu acho que esse é o ponto importante sobre isso. É entender o que é o evangelismo e entender a contextualização. É isso que você vai, por exemplo, conseguir mergulhar na cultura. Porque são formas diferentes. Por exemplo, em São Paulo, não adianta você querer fazer um culto na quarta-feira às 6:30 da tarde. Às 7 horas da noite. Não vai. Por quê? Porque não dá. Não dá por quê? Porque a galera... tá saindo do trabalho agora. Sim. Até chegar em casa, talvez dentro de uma comunidade, um bairro, se você tem várias igrejas, até funcione, se as pessoas elas giram em torno desse ecossistema. Vai ser ali agora, bem localzinho. Não adianta se você está pensando numa grande igreja. Isso não funciona. Então são detalhes que você precisa perceber e conhecer. Eu preciso fazer tal horário?
Não, Sim. Né? E aí você percebe que em São Paulo tem culto em todo horário, qualquer horário. Por quê? Porque tem gente para todo horário. Essa é a grande verdade. Então você vai ter que entender as realidades. O grupo pequeno, que horário que a gente vai fazer um grupo pequeno? Tem que ter hora para começar, mas tem que ter hora para acabar. Não dá para ficar, se for numa cidade menor, em 5 minutos ele tá de carro. Em São Paulo não é assim. E outro, tem lugares que são perigosos, então você não pode fazer um GP para acabar, por exemplo, 10h30 da noite. Não dá. Já é arriscado em alguns lugares, entendeu? É tarde, porque essa pessoa vai chegar em casa, enfim, que horas que ela vai dormir, tem que acordar cedo porque ela sai de casa. Enfim, é muito normal, por exemplo, as pessoas levarem 1h30 para chegar no trabalho. A média que um paulistano gasta por dia de trânsito são 3 horas. Tipo, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. É a média, isso de metrô, de carro. Que é impensável em outras cidades. Você fala, cara, isso é loucura. Mas para nós é normal. Entendeu? São Paulo, meia hora é perto. Passou de meia hora até 1h é normal. Aí passou de 1h é longe. Tá. Né? E assim funciona a cabeça de um paulistano. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que nós temos na Onda Dura na Paulista, elas não são da Paulista. Elas são de regiões que você leva 40, 50 minutos. Mas elas vêm de metrô. Então é fácil de chegar. Eles sempre desembocam ali e você sai na frente da igreja. Então não existe melhor coisa do que essa. Né? Então é assim que funciona a cabeça de cristão. Se você não entender isso, por exemplo, por que a gente está na Paulista? A Paulista não tem assim um grande volume de pessoas, mas todo mundo vai, todo lugar cai na Paulista. Se você pegar metrô de qualquer lugar, você vai cair na Paulista. Entendeu? Sim. A Moca já não é tão estratégico em relação a isso, mas é um bairro muito mais conservador, familiar. Então você consegue consolidar ali pessoas, estruturar uma base muito mais fácil. Agora, em questão de proporção, é a Paulista. Então é muito importante, por exemplo, que eu fiz isso muito. Falando sobre contextualização, cultura. Eu pegava quando eu cheguei em São Paulo, eu pegava metrô todos os dias, 6 horas da manhã. E sentava e eu só ia. Só ia. Sentava e eu ficava ouvindo as pessoas. O que elas falavam, como que elas agiam, as brigas que dá 6 horas da manhã. Enfim, pau torando já. O pessoal gritando e xinga um outro e aquele estresse todo. E eu voltava para casa e ficava pensando, cara, essa é a vida normal de um paulistano. E assim, entendeu? Né? Uma pergunta, porque assim, aqui em Joinville, nós estamos em Joinville, Santa Catarina, né? O povo é mais fechadinho. Sim. E tal. Acredito que o paulista ele já deve ser mais, né, descoladão e tal, até pela quantidade de culturas lá num local só. Mas eu vi um vídeo sensacional que eu falei, pô, cara, será que a galera usa uma estratégia? Assim, 2 perguntas. Primeiro, né? Será que uma igreja estratégica, ela que hoje recebe muitas críticas, né? O que você acha de usar uma estratégia em prol da pregação e tal, marketing, tudo mais por aí, tu vai, calma, já tá se coçando ali. E a segunda é o quê? A forma de abordar, de usar a estratégia. Porque eu vi um cara no metrô falando assim, ó, olha a maconha, 5 pila, aí todo mundo... Teve um bicho que verdade, isso é bolso. verdade, isso é verdade. O bicho botou a mão no bolso e disse, pra maconha vocês dão atenção, né? Eu tô vendendo salgadinho. É verdade, cara, isso é verdade. Eu falei assim, mano, que bicho bandido, cara. Que ele roubou a atenção do vagão inteiro, assim, né? E eu acredito que lá, ou tu faz uma parafernália dessa pra, tipo, chamar a atenção. Sim. Ei, estamos aqui. Ou passa. Né? Ou às vezes tu acaba passando despercebido e você entendendo a cultura do local ali. E o perfil das pessoas. Então, eu jogo pra ti, como é que a igreja lá ela tem que ser ainda mais incisiva na estratégia por conta do local? Entendo a pergunta. Assim, é muito simples de entender, né? Quando a gente aplica isso numa escala menor. Por exemplo, em relação à sua família. Ela é um organismo vivo. Sua família ela é o teu coração. Ela não é uma empresa. Ela não é uma organização. Sim. Tua família não é uma empresa. Que se quebrar, você fecha e segue a tua vida. Sim. Não, é tua família, tua esposa. Procura outra empresa, vai deixar aquela galera pra trás. Isso. Não tem como. Ela é um organismo. Mas todo organismo precisa de organização. Perfeito. O teu corpo precisa. Você precisa... Se você quer, por exemplo, ter uma longevidade de vida, você vai praticar esporte, você vai comer melhor, você Mais vai... um. Não, eu Deus fiquei tá quieto. falando. Isso. Deixa o Senhor falar, Giovanni, pelo amor de Deus. Todo cara que senta aqui fala sobre esse assunto. A gente não veio conversar sobre isso. Ou tu começa a se coçar. Mas você percebe como... Por quê? Porque
o teu corpo precisa, ele precisa comer na hora certa. Verdade. Porque senão você vai passar fome, ou você vai comer besteira, se você não tiver um planejamento, uma organização. Perfeito. A sua família é a mesma coisa. Quando você é casado e você não tem filhos, você tem um planejamento, uma estratégia na sua família. Que quando você tem um filho, você tem que mudar totalmente. A hora que você dorme, o lugar que você vai, a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair, enfim, né? As contas, porque agora você está gastando com fralda, daqui a pouco a escola. Então, assim, a estratégia ela vai mudando para servir o organismo. Então, esse é o ponto central. O foco de uma igreja não é a organização. O foco de uma igreja é o organismo. E todo organismo precisa de organização. É simples, quando a gente entende isso. Sim. Você fala, pô, é verdade, eu faço isso na minha casa. Por que eu não vou fazer na igreja? Perfeito. Se eu faço isso na minha empresa, por que eu não vou fazer na igreja? Se isso glorifica a Deus, né? Cuidar bem da sua família é um ato de glória a Deus. É por isso que você discipula, é por isso que você ama os seus filhos, é por isso que você instrui eles no caminho do Senhor. E se você quiser fazer isso, você vai precisar de estratégia. Como é que eu vou discipular os meus filhos? Sim. Você não vai abrir a Bíblia e ler. Você vai ter que contextualizar para os seus filhos. Você vai ter que separar uma hora do seu dia, algum momento, para instruir. Então, isso é planejamento. A minha esposa faz isso todos os dias. Eu saio para levar a minha filha para a escola, ou para a academia. Ela fica em casa com os dois, porque os dois só vão à tarde para a escola. E nesse período, das 7h30 às 8h30, ela discipula os dois. Então, a gente faz isso por quê? Porque depois que eu chego da academia, eu já vou levar eles para natação, enfim, já tem a correria da vida, depois é almoço, leva para a escola, trabalhar, vai para a igreja. Então, a gente precisa de um planejamento, de uma estratégia para que o meu organismo, a minha família, cresça na presença de Deus. É simples assim. Então, a estratégia da igreja, ela serve para isso, para cooperar com a obra de Deus, com a missão de Deus. E eu vejo assim, né, pastor? Às vezes, muitos que criticam, e eu já ouvi disso, eu falei, cara, mas a gente entregava panfleto, cara. Exato. E o panfleto era o quê? Era o que nós tínhamos na época de estratégia para divulgar que tinha um culto lá, que nós nos reuníamos lá. Sim. Ou seja, ali tinha uma artezinha mequetrefes, aliás, tá? Se converteram. Tá? Glória a Deus pelos designers, né? Isso, glória a Deus. E assim, e hoje mudou a plataforma. Então, às vezes não é a pessoa aqui, mas é a pessoa aqui enviando usando estratégias e algoritmos para alcançar as pessoas. E é inclusive que eu falei aqui no início do podcast que a gente faz, né? De usar um tráfego pago para alcançar pessoas mesmo, estrategicamente, que estejam buscando esse tipo de conteúdo e tudo mais. Então, ter esse cuidado e perceber que, como o pastor colocou aqui, cara, a minha família é um organismo, a igreja é um organismo, e outro ponto bem importante que o pastor comentou aqui, cara, existem igrejas bíblicas, né? E igreja... ela é feita de pessoas. Então, as pessoas precisam buscar a Deus individualmente, não é terceirizar, porque o Bruno está aqui hoje, depois ele está em Portugal, depois está no Japão. Cara, se eu sou a igreja, junto com os irmãos, nós somos a igreja, e a igreja é bíblica, eu tenho que buscar e fomentar isso em grupos pequenos. Por isso da importância, né, desse estudo nas casas, de ter esse culto de celebração, quando a gente entende que somos corpo, isso, né? Cara. O que a gente precisa entender é isso. A estratégia, ela tem que ter como pilar o que a gente estava falando antes, né? O equilíbrio entre... qual que é o equilíbrio, né? Se eu não quero cair no legalismo e nem no pragmatismo. É a Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem, é a Bíblia. A Bíblia é esse limite, entendeu? Então eu não posso, por exemplo... não pode fazer tráfego pago. Tá, mas o panfleto era o quê? Sim. Era um tráfego pago. Porque geralmente até pagava as pessoas para elas entregarem. Sim, e tu já olhava aí, aquele ali tem a cara de endemoniadinho, hein? Esse aí nós vamos entregar o papel na cara dele. Quer ver outras coisas? Por exemplo, hoje existe um grande dilema, né? Que não se pode vender um pastor ou qualquer outro. Ele não pode vender curso. Tá. Mas o livro é o quê? Verdade. Livro é livro. Entendeu? Tem livro ruim. Sim. Como tem curso ruim. Sim. E curso muito bom. E curso ruim, entendeu? É a mesma coisa. Então, é um dilema que as pessoas ainda ficam batendo essa tecla. Não, mas isso eu não concordo. Mas o que é isso? Esse é o tradicionalismo. Sim. Mas entendeu? Eu acho que o cara que pensa assim, ele é muito medíocre. Não, pronto. Eu concordo. Não, eu concordo. Não, porque assim, ó, e me mandam, em vez de quando até amigo.
Porque eles querem cutucar. A realidade é que... Não, os dois, os dois concordaram. Então, assim, nós já perdemos tudo. Então, falando pra ninguém. Eu vou em busca dos que pensam assim. Tá. Mas, em vez de quando alguém me manda, ó, o que tu levou no podcast e fazendo isso, ó, o que tu levou... Eu falei, mano, mas tá, o que ele tá fazendo alguma coisa errada? Porque se ele estivesse vendendo um curso de como jogar bola, aí pode. Se ele estivesse vendendo um curso de como fazer uma camiseta, aí pode. Por que ele não pode fazer um curso de como se livrar disso, como melhorar naquilo? Qual é o problema? Ele te obrigou, ele foi na tua casa com uma arma e compra. Senão eu vou te matar. Não, você compra se tu quiser. Assim como você falou, como livro. Mano, vai numa livraria ou entra no site de qualquer... Você compra o livro que você quiser. A mídia é diferente. Do pastor só, né? que você quiser, do endemoniado que você quiser, do matemático que você quiser, enfim, de quem você quiser. Então, eu acho medíocre o cara que, tipo assim, ó, tu é pastor, Bruno. Sim. Então tu não pode mais nada, Sim. só ser pastor. Tá, mas... Ou até sair da cidade, né? Eles falam, cara, não, peraí, o pastor tem que ficar plantado ali, que só tá viajando, né? Cara, eu acho que tem muito disso, né? É uma compreensão muito rasa, né? E geralmente podem surgir de pessoas que não conseguem compreender, né, a multiforme graça do reino de Deus, né? A profundidade do reino de Deus, por exemplo, de você ter um curso sendo disponibilizado que vai extrapolar a tua rede de amigos. Um pastor, por exemplo, que está pregando em outra cidade, ele está representando a tua igreja, ele está alcançando outras pessoas, ele tá cooperando com a obra de Deus. Isso é uma obra apostólica, né? Então, assim, é muito pequeno, é muito aquém daquilo que Deus espera, né, de nós nesse momento. A gente ainda está brigando por isso. É uma loucura pensar isso, né? Que a gente está brigando ainda para saber se deve fazer curso ou não. Eu não entro nessa, cara. É muito pequeno, né? É muito raso, assim. Mas a atitude mais sábia essa. Seguir em frente. Você, Mano, compra o que quer, vende o que quer e exatamente. É isso. Então, assim, você não gosta, então não compra. E eu sou filho de pastor de uma comunidade, enfim, a maioria que já me conhece sabe quem é. Mas a minha mãe não podia trabalhar fora. Minha mãe não era considerada pastora, não tinha um salário, mas também não pode trabalhar fora. Cara, então por que é que meu pai, para aumento da renda, às vezes não pode escrever um livro? Exatamente. Por conta de todo o estudo dele. Que vai abençoar meu pai fica 6 horas dentro do gabinete estudando. Entendeu? Será que meu pai não tem habilidades? Tem. Tá, então ele pode escrever um livro, mas não pode vender. Porque abençoando a vida do pastor, você está abençoando a tua vida. Se você compra um livro da igreja, né, um curso da igreja, você está abençoando a tua própria igreja. Eu sou membro de uma igreja. Eu compro um curso que é da minha igreja. Esse dinheiro vai para onde? Para a igreja. Para mim. Isso vai reverter em mim, entendeu? Isso vai reverter na igreja, vai reverter na minha vida, na minha família. Então, mas se fosse para comprar de outra igreja, aí você pagaria, não tem problema. Mas peraí, se você é membro dessa igreja, então por que você já não investe? Não, aí tem que ser de graça. Não faz sentido, entendeu? Não é lógico esse pensamento, não é nem lógico. E até falando no de graça, lembre-se que tudo tem custo. Exatamente. Né? Tudo tem custo. Por quê? Porque, por exemplo, para a gente chegar aqui nesse podcast e estar aqui, tem uma grana sendo investida. Exatamente. Tem alguém que está pagando a conta. Porque tem energia, tem microfone, que não é barato, tem as câmeras, tem alguém lá gravando. Tudo tem custo. Então, para fazer um curso de igreja, para fazer um livro, para fazer... Isso. Cara, tudo tem custo. Então, é por isso que às vezes é cobrado esse custo. E aí sobra centavos. Sim. Tem algum lugar no mundo que é de graça 100%? E que as pessoas assim, são desprendidas disso. É isso. Tem algum lugar? Não sei. Tá. Não conhece ainda. Não conheço ainda. Assim, se ele de São Paulo percebo, não conhece, é porque não tem, tá? Mas agora é uma opinião. Tá. É uma opinião. Não dá para tratar como verdade bíblica nem como uma verdade empírica, né? Mas uma opinião. Pastoreando, por exemplo, né? No sul, no sudeste, né? O que eu percebo é que existe sim, né? O sul, eles são mais difíceis. As pessoas são mais difíceis em relação a essas coisas. Talvez por serem mais racionais, né? Por conta da própria colonização. Eu acho que tem muito a ver com a história, né? Mas eu sou do Sul, né? Não estou falando como alguém de fora, né? Eu sou um sulista. Né? Então, a minha cabeça é muito mais racional. Então, a gente, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode chegar e pregar. Nós somos mais críticos. Mas, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é ruim também. Porque existe uma desconfiança para tudo. Para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Então eu percebo isso pastoreando aqui, pastoreando em São Paulo. As pessoas são muito mais desprendidas comparadas aqui.
financeiramente, em relação à vida da igreja. Se eu marcar hoje uma reunião lá com a liderança, 2 horas da manhã, eles vão estar lá em casa 2 horas da manhã. Existe desprendimento. Por quê? Porque a vida em São Paulo é assim. Ela é correria, você tem que fazer, você não dá tempo de você pensar muito. Ah, não, mas esse horário... Não gosto muito desse horário. Não tem essa, entendeu? Então, mas isso que eu tô falando, é uma opinião, né? Ah, subindo o Brasil, como é que é? Não sei. Tô falando daquilo que eu vivi na prática, né? Então, em relação à contribuição financeira, em relação à disponibilidade, em relação a abraçar uma causa, a gente é um pouco mais retraído, né? O Sul é um pouco mais retraído, a gente tem dificuldade de falar. Tipo, se a pessoa ficar contigo aqui sentada, a gente não vai se incomodar se ninguém falar nada. Agora, se você vai pro Rio, São Paulo, cara, isso não acontece. O cara vai te puxar, ele vai te chamar, ele vai conversar, ele vai abrir a vida dele pra ti. Não, você vai lá em casa. Mas, cara, você me conheceu, né? Sim. Você conheceu. E aqui a gente sabe que não é assim, cara, não é qualquer pessoa que eu chamo pra minha casa. Então, existe esse traço cultural, entendeu? Mas, obviamente, né, a Bíblia já nos aconselha e já nos deixa claro que, né, a maior briga seria isso, em relação ao dinheiro. Não adianta, não adianta, né? Os males giram em torno disso. Então, o nosso coração é endurecido a isso. Então, é por isso que a contribuição financeira, biblicamente, ela é totalmente atrelada à generosidade. Não é somente uma obediência cega, mas um ato de generosidade, né? De proporção. Ela trata disso, não é o quanto eu devo dar, é o quanto eu posso dar. Sim. Esse é o princípio bíblico de oferta. Não é o quanto eu devo, não é um ato religioso, né? Ah, não, eu até podia dar mais. Não, mas eu tenho que dar isso aqui. Isso não é. Não tem fundamento bíblico para isso. Eu posso dar 30%, mas a Bíblia falou 10%, eu vou dar 10%. Exatamente. Acabou. Então, o coração, a disposição é a característica de um discípulo. Para ir e pregar, para ofertar, para... Enfim, né? Isso é louco, porque assim, aqui quando Jesus diz, né? Olha, vão e façam discípulos, todas as nações... Cara, se a gente... É como a gente olhando os mandamentos, né? Fiz discipulado essa semana, aí a gente tava falando sobre, cara, não matarás. Se o mandamento é não matarás, já tá embutido que a gente deve amar, então. Se não é para matar, então deve amar. Se não deve adulterar, então a gente deve honrar nossas esposas, já tá colado ali. Cara, sabe? Honra o que você dá, não furta. Então a gente não deve só... querer o que é dos outros, mas também sermos generosos. Exato. Né? Então, quando ele diz vão, a gente pode entender, e me corrijam se eu estiver errado aí, bota nos comentários aí. Cara, pra gente ir daqui a Floripa precisa de dinheiro, tá? Claro, cara. A gente precisa daqui a qualquer lugar. Eu lembro eu só não vou lembrar exatamente a referência bíblica, onde Paulo diz, cara... Poxa, da alegria, da pobreza deles, cara, eles transbordaram em generosidade. Em rica generosidade, né? Cara, louco demais. Por quê? Pra gente continuar pregando o evangelho, a gente precisa comer, a gente precisa... Cara, tudo esse ponto envolve, é crucial, né, cara? Porque isso envolve a romantização, né, da pregação do evangelho. Perfeito. Né? A gente vai olhar, por exemplo, homens como o Billy Graham, fez uma cruzada em Tóquio, em 1967, né? Assim, foi para lá, milhares de japoneses se converteram. 67, o Japão tinha 20 anos que tinha tomado uma bomba. Tava ainda se recompondo, né? Caramba. Ele tava lá, foi para lá. Agora, bacana, da hora, que lindo esse cara, ele foi, ele cumpriu o ID. Eu também quero ir. Mas como é que ele foi? Perfeito. Teve uma equipe inteira. Entendeu? Assim, uma mobilização de 2 meses. Mas quem é que patrocinou tudo isso? Sim. Então, essa romantização é muito perigosa, porque a igreja, por exemplo, precisa de mantenedores, precisa de patrocinadores. Perfeito. Então, cristãos que não estão só indo no sentido de serem missionários ou plantadores de igreja ou pastores, mas são empresários do reino de Deus. Pessoas estão crescendo financeiramente que vão financiar a igreja. Fala, poxa, a gente precisa ir para tal cidade. Mas não tem como sim, peraí. Tem um irmão que vai... Tem um irmão que vai patrocinar essa obra. Cara. Então, como o dinheiro, ele não é antibíblico. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si. O dinheiro é um pedaço de papel. Sim. Ele não é mais do que isso, entendeu? Então, a maneira como nós lidamos com ele glorifica ou não. E isso dentro da igreja é fundamental, cara. Fundamental. Deixa eu citar um exemplo sobre falando isso de empresários, né? Meu pai pastoreava a cidade de Nova Trento
E enfim, no passado, a igreja era num terreno que aí o rio engoliu. Parte da... Mais uma... Ele vai falar o nome. Eu tô com medo, porque ele já falou que o pai era pastor. Agora falou o nome da cidade. A próxima ele vai dedurar. Ele vai dedurar, que eu sei. Pode falar. Não, mas olha só a bênção que foi. Então, o rio, ao longo lá atrás, antes do meu pai chegar, comeu lá parte do terreno e a igreja não podia ficar ali. Então, tiveram que desmanchar a igreja, tá? E um irmão ali, muito rico, disse assim, não, mas peraí. Eu tenho um terreno no centro da cidade. Ah, que demais, cara. Olha. Então eu vou construir uma igreja para que os irmãos se reúnam ali. E detalhe, ele chamou então na época o pastor, como tem que ser construída a igreja? Assim, assim, assado. Então construiu assim, assim, assado. E aí foi onde meu pai chegou em Nova Trento. Queria passar, não, eu quero passar pro teu nome, pastor. Não, pro meu não, passa, né, pra igreja, porque tu não tá dando a igreja pra mim. Mas ele nem queria, não, eu quero doar, não é, eu quero que essa igreja aqui tá no meu nome, é minha. Não, eu tô doando. O templo em si ali, eu boto vocês tudo pra fora. E isso é uma coisa que eu ainda vejo vários irmãos empresários entendendo que o Senhor deu para eles a sabedoria de prosperar, sim, seja no ramo A, B ou C. Eles entenderam e então vêm com grana para a igreja e ofertam, tipo, com generosidade. Porque eles são mordomos daquilo que Porque Deus eles deu, entenderam né? que são, porque eles olham para trás e vê a história. Se não fosse Deus, eu não teria chegado aqui. Esse cara, ele nunca vai deixar de ser próspero. Porque ele não está nem preocupado com isso. Exatamente. Então ele vive uma vida boa, andando de Porsche, anda no melhor apartamento, na melhor casa. Ele está bem. Mas ele, se for para ele vender o Porsche, ele dá. Se for para ele vender, ele dá. Porque o coração dele está nessa... Esse é o dilema, né? Assim, ó, por exemplo, a gente associa isso, mas isso aí, claro, o cara tem dinheiro, mas não é em relação à quantidade. Não tem nada a ver com a quantidade. Boa. Né? Não, porque eu sou... Mas é que eu não tenho. Não. Tem. Claro que você tem. Sim, porque se hoje eu não quero dar R$50, o dia que eu tiver muito, eu não vou dar 5 milhões. Exatamente. As ofertas são proporcionais. Claro. Né? Assim como a oferta da viúva pobre, por exemplo. Né? Então, ofertas são proporcionalidade. Né? É por isso que o Antigo, né, Testamento tratava como 10%. Era uma proporcionalidade, não era um valor estipulado. É 100 para todo mundo. Claro que 100 para um pode ser pouco, para outro pode ser muito, mas é proporcional. Né? Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, pastor, não existe padrão de dízimo mais Novo Testamento. Não existe, porque agora o padrão era tudo. Daí Jesus ele levou a régua. Né? Ele subiu, então assim, a minha vida inteira. Então eu tenho que dar tudo? Não, você precisa dar de forma proporcional. Né? Então, assim, é óbvio que existem irmãos que foram chamados para isso. Capacitados, né? Sim. Deus tem feito eles prosperar. Porque você imagina você fazer esse pedido a Deus, Senhor, eu quero prosperar porque eu quero investir na tua igreja. Qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra? Entendeu? Então, qual é a motivação da prosperidade? Né? Então, a gente percebe como a igreja ainda patina em assuntos tão básicos, né? Então, se a gente está sendo, por exemplo, a gente acha bonito o prédio X, mas acha bonito, né? O Billy Graham acha bonito. Tá, mas você não sabe como isso aconteceu, cara. Você não sabe quantos empresários estão em volta que você nunca nem vai saber o nome deles. Sim. Entendeu? Não vai saber nem o nome. Quantos aí homens de Deus que estão aí pagando por cirurgia de irmã que não tem condição, de irmão que não tem condição, que você nunca vai saber o nome. Isso é verdade. Pagando faculdade. Pagando faculdade. Exatamente. Quantos irmãos, por exemplo, lá na Moca nós tivemos um irmão que ele não tem condição, por exemplo, de abrir um grupo pequeno. Ele não tem condição, ele vai quando dá, por conta do trabalho dele. Mas ele investiu, assim, milhares de reais na igreja. E ninguém sabe quem é ele. Assim, ele não quer, ele fala, cara, não fala que eu tô fazendo isso. Cara, que maravilhoso. Eu tô fazendo isso para a igreja do Senhor. Tô fazendo isso porque eu quero. Deus me chamou, eu separei esse dinheiro para isso. Ele mesmo falou, cara, Deus iria me plantar numa igreja e eu tinha que separar esse dinheiro. Ele deixou claro para mim. E é aqui que a igreja que o Senhor me plantou, então tá aqui, ó. Boom. Cara, o que vocês querem fazer? O que você precisa ser feito? Como é que vai ser a reforma? Tal. Então, ninguém sabe disso. E ninguém nunca vai saber assim, quem é essa pessoa. Então, quantas pessoas estão trabalhando por trás que não estão ali na proeminência, na frente da igreja, mas que no backstage são eles que sustentam
a igreja. Então é muito superficial pensar dessa forma, é muito pequeno, né? Talvez você pode ser fruto da teologia da libertação, né? Dessa raiz, tipo assim, meio miserável, né? Pastor tem que ser monge, tem que ser miserável. Sim, da escassez. Da escassez. A gente não tá falando de uma riqueza desenfreada. Sim. A gente está falando o avanço do reino de Deus, que vai muito além do dinheiro. Olha, eu vou fazer o seguinte, Giovanni. Vamos jogar a pergunta. Nossa, já é pastor de 1 milhão. Para dizer o quê? Primeiro, topa retornar no podcast, pastor? Com certeza. Pronto. Então, a próxima agenda em Joinville. Corte a gente manda. Ele chegou, o avião aterrissou em Joinville, o carro estacionou, o corte ele recebe. Eu vou mandar com os dias da agenda. Isso, e já embaixo a agenda, tá? E depois já o comprovante. Não pediu nada. Tá? Não pediu nada. Tá? Não, se ele cobrar 10 pila, a gente vai ter que fazer em 3 vezes. Não, mas isso é muito louco, né? Enfim, a gente poderia ir muito longe, mas eu tô muito honrado mesmo do pastor estar aqui. Brunão, cara, que a gente... eu tava lá naquele tempo em São Paulo, o João fez parte nessa transição ali também. E, cara, como os irmãos lá tinham essa sede de que, cara, tá vindo alguém do sul pra cá. Olha o amor, né? que nós estamos recebendo. Eu acredito que esse ir, né, ou alguns dizem também indo, né, e pregando o evangelho, demonstra muito do amor pelo próximo, pelos irmãos, em evangelizar, como o Bruno falou aqui, que não é só na porta de entrada, mas é o caminhar, né? É o caminhar com ele, com as pessoas. Eu lembro muito, falando nisso, de Paulo e Onésimo. Cara, de tipo... A troca de um discipulado cara, leva ele, mas assim, tá indo um pedaço de mim. Cara, aquilo ali me corta de cima a baixo. Sim. Porque eu não consigo caminhar com alguém sem ter essa entrega de que, cara, se esse cara se afastar de mim e for para outra cidade, vai um pedaço do meu coração lá com ele, vou me importar com ele, vou orar por ele. E isso é muito legal, porque ao longo das escrituras sempre vai ver, lembro de vocês. Eu oro por vocês, eu desejo estar com vocês. Sim. Isso é maravilhoso e acredito que você, passando por tantos lugares, implantando igrejas em tantos lugares, fica acompanhando de longe, né? Hoje Sim. a gente tem a tecnologia de conseguir ver, cara, se alegrando, assim como eu vejo os cultos na Ondadura São Paulo, cara, cheião, na Avenida Paulista. É benção, mano. Tipo, aí eu olho daqui de Joinville e falo, cara, meu coração queima demais, assim, Massa, cara, né? Que demais, olha o que Deus está fazendo. E outros irmãos também, em outros lugares. Eu queria que você pudesse, então, agora, encorajar os irmãos que têm esse desejo, inclusive, também, de sair desses contextos. E a palavra está contigo para encorajar a igreja que está assistindo a gente nesse momento. O nosso maior exemplo de missionário, de plantador de igreja é o próprio Cristo, né? Ele veio do Pai, né? E assim, não existe custo maior do que esse, né? Do que ter deixado o Pai, a presença do Pai, né? A glória, né? E vir para o nosso meio, para pecadores como nós, né? Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, assim... e agora ele está nos chamando a fazer o mesmo. Isso é ser cristão, né? Então, é um ato de obediência, não é um ato de escolha, né? Jesus escolheu obedecer o Pai, né? Ele fez o que fez por amor ao Pai, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perfeito. Então, se ele foi, eu devo ir. É só isso, né? E a promessa daquele que vai, de Mateus 28, 19 ao 20, de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, ou seja, não existe melhor lugar do que a vontade de Deus. Eu lembro quando eu fui para São Paulo, esse era o questionamento de todo mundo. Mas, cara, você vai sair de Itajaí para São Paulo? Cara, é muito perigoso, é muito violento, é um desafio muito grande. Tá? Cara... É a vontade de Deus. O melhor lugar para mim é onde Deus quer que eu esteja. Se eu continuasse em Itajaí, não era o que Deus queria. Por mais que fosse o mais confortável, né? Assim, o mais confortável. Então, isso é muito importante, né? É entender
o custo de obedecer a Jesus. Perfeito. O custo. Porque como implantador a gente sente isso. Você está plantando uma igreja que você sabe que você não vai ficar lá para sempre. Então você ama pessoas que você vai ter que deixar para trás, amigos que você vai ter que deixar para trás. Isso ninguém sabe, entendeu? Ninguém vai olhar e falar, cara, você está aqui cuidando, discipulando gente, amando pessoas, construindo, vendo tudo, você pensando assim, daqui a pouco eu vou embora. Entendeu? A solidão, a dor, o desapego, tipo, até quando eu posso me apegar a essa pessoa, porque eu posso ir embora a qualquer hora, né? E eu preciso mesmo assim ainda ser humano e ter amizades, então essas são as dores de qualquer um. Então isso é muito importante porque a amizade ela tem como fundamento o propósito de Deus. É por isso que Deus une pessoas, não só porque elas se gostam, né? Então isso é amigo, né? É tirar o romantismo da amizade, né? Você entender o que Deus quer, né? Porque o propósito, a missão é maior. Então hoje vocês estão aqui, mas e se Deus mudar os planos? E se Deus me chamar para ir? E aí? Né? É o princípio de Lucas 14, né? Nós não podemos amar pai e mãe, esposa, marido, filhos ou filhas mais do que a Jesus, né? Ou a própria vida mais do que a mim. Esse não pode ser meu discípulo. Então Jesus já deixou tudo muito claro para nós, né? E a promessa, a única promessa que ele nos deu, né? Para aquele que obedece é estar conosco. Amém. Então, e no fim é tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Pastor Bruno Colonetti com a gente aqui. Cara, que tempo maravilhoso. Giovanni. Muito bom, tá? Cara. Glória a Deus, foi né? de supetão, né, John? Porque a gente não... Isso aqui foi a agenda mais... Foi. Em cima do Final lado. do loucura, culto, né, mano? gostei no homem. Falei assim, olha, tu fica até quando? Que tal? Até tal dia. Eu falei, pô, num dia antes que é pra tu não correr. E ele mandou assim, ó, já marquei. Pronto, já foi. Já tá Tudo reservado, tá? e foi. Tá? Não, E, pô, lindo. foi bom. Eu Foi acho que bênção. foi... Acho não, tenho certeza que foi edificante. Demais, Foi cara. gostoso Amém. ter esse papo contigo. E, cara, siga ele, né? Nas redes sociais. Pois é, lá. como é que tá nas redes Bruno sociais? Aldadura. Bruno Tem Aldadura. erro. Aldadura. Bruno Aldadura, Tem tá lá, erro. tá assim. Fechou. E outra coisa, né? Se você gostou desse podcast, gostou desse conteúdo, quer conhecer um pouco mais sobre a Onda Dura, sobre o pastor Bruno Colonetti também, siga nas redes sociais, fica acompanhando aí também o Santo Podcast, vai sair os cortes aqui. Isso. Legal. Tá? Todos os dias também no YouTube e no Instagram a gente vai postar, vai deixar o pastor Bruno como colaborador e ele vai aceitar em nome de Jesus. E aí o que acontece? Ensinando na escola, lá na Moca. Lindo. Não, nós vamos lá? Não, se nós temos contatinho Não, também, não, tá? não, Nós temos contatinho. Lá. Não. Isso, metrô. Na hora que entrar aquele irmãozinho com outro japonês, que ele só anda com japonês. Vai ser maravilhoso. Só a japinha. E joga No grupo das tias. Pronto, ali viraliza. Porque se colocar esses cortes ou esse conteúdo, né, o podcast inteiro, no grupo das tias é estouro. A coisa vai. É milhões Assim, não precisa nem botar de dinheiro. visualização. Tu joga lá com aquele gatinho dando Isso, bom bom dia. dia. A coisa vai, tá? O coelhinho de Páscoa. Tá certo, é isso aí. Bom demais. Queremos agradecer vocês até aqui. Que Deus abençoe profundamente. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu, Valeu, gente.